A doutora Christie é formada em História, com mestrado em Religião pela Andrews University e doutorado em Arqueologia do Antigo Testamento. A doutora Christie é professora de Hebraico, é professora de Pentateuco, livros históricos e arqueologia na Faculdade Adventista UNASP. Ela é casada com Christopher, americano, e ela é mãe de uma filha chamada Emma, de 9 anos. Acertei, professora? Seja bem-vinda. Gostaria de apresentar a doutora Christie. Vamos dar uma salva de palmas. Doutora, aqui nós temos então a Igreja Jardim das Margaridas, Igreja da Alvorada, e os amigos que foram convidados, que gostam da igreja, que simpatizam pela igreja, vieram para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Seja bem-vinda aqui à sua casa. Até sábado você vai cuidar desse povo. Amém? Seja bem-vinda. Boa noite. Bem-vindos. Espero que vocês estejam se sentindo tão bem-vindos quanto eu, principalmente as visitas estão vindo aqui pela primeira vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar com vocês essa minha paixão, que é a palavra de Deus. É o que eu mais ensino, é o que eu mais gosto. Ela enche meu coração enche de alegria quando eu estou lendo a palavra de Deus. E a gente vai fazer isso essa semana. O objetivo dessa semana é a gente abrir essa Bíblia juntos e traçar nela a história da salvação. A promessa de Deus de nos tirar da onde nós nos colocamos, né, nesse mundo de pecado, as nossas más escolhas. E ver aonde Ele nos leva quando Ele nos guia. Eu quero orar com vocês mais uma vez, só antes de abrir a palavra. Vamos orar? Querido Senhor, abre os nossos corações para a Tua palavra. Derrama sobre este povo o Teu Santo Espírito e ajuda-nos a entender, a compreender, a praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar então em Gênesis. Começando do começo. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo em Gênesis 3, que vai ser o texto principal, mas a gente ainda vai ler até alguns textos de Gênesis 2 para complementar. A história da humanidade começa bem. Ela começa muito bem, de uma maneira muito bonita, com Deus criando tudo que a gente vê. Deus primeiro preparou tudo e depois Ele criou os seres humanos para cuidar de tudo que estava pronto, tudo que era perfeito e tudo que era assim feito precisamente para cobrir nossas necessidades. Nesse momento Deus também planta um jardim. A gente conhece esse jardim e a história desse jardim, o Jardim do Éden. E se a gente ler o verso 16 do capítulo 2, para começar, a gente vê que o Senhor deu uma única ordem aos seres humanos. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu já ouvi muitas vezes a pergunta de por que Deus colocou essa árvore então? Por que Deus colocou no nosso mundo uma porta para o pecado? Que absurdo, né? Uma coisa má, uma armadilha. Era isso, essa árvore? Na realidade, para Deus, o livre-arbítrio, nossa escolha, nossa liberdade eram tão importantes que Ele sabia que a gente teria uma oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Mas Ele não queria que a serpente tivesse acesso ao nosso mundo todo. Então Ele escolhe um lugar e Ele diz, Ele limita, não é que Ele abre uma porta, mas Ele limita a atuação de Satanás a um único lugar no nosso planeta. Uma única árvore num jardim cheio de árvores e só naquele lugar o inimigo podia entrar. Além de limitar o inimigo com um único lugar, Ele também avisa a humanidade. Sabe aquela árvore ali? Aquela árvore é perigosa, sabe aquele lugar? Não vai lá não. Cuidado com aquele lugar. Então, na verdade, Deus faz de tudo para ajudar a humanidade a fazer a escolha certa. Ele ensina, Ele avisa, Ele cria, Ele passa tempo junto com a humanidade
mas infelizmente a gente sabe que essa história foi de uma maneira diferente. Antes da gente vamos entrar no verso 3. A gente chega no verso 3 e no capítulo 3, verso 1, e a gente já vê que tem a serpente. Repara que nada se falou de serpente antes disso. E quando essa serpente aparece, ela aparece do nada. A serpente. Vocês já prestaram atenção que quando uma coisa aparece pela primeira vez é uma? Aí tinha uma serpente, e aquela... Não, essa aqui é a serpente. E quando ela é apresentada dessa forma, a gente já deve chamar a nossa atenção que isso aqui não é qualquer animal, não é qualquer serpente. Isso aqui é a serpente. E a gente vê que a serpente era a mais sagaz que todos os animais selvagens que Deus tinha criado. A Bíblia dá poucos detalhes. Se vocês lerem a Bíblia com cuidado, vocês vão ver assim. A gente muitas vezes pensa que esse sagaz tem a ver para mostrar que ela era muito sábia, mas a gente vai ver que tem mais. Eu vou guardar essa surpresa para daqui a pouco. Essa serpente começou uma conversa com a mulher e disse assim: Deus disse mesmo, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis e nem tocareis. Quando Eva diz e nem tocareis, ela já está se lembrando das instruções a mais que Deus deu. Não cheguem nem perto dessa árvore, esse local é perigoso. Fica longe desse local. E a serpente começa a sua persuasão, o seu discurso de engano, e diz para a mulher o seguinte: claro que não morrereis. E é a primeira mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se a gente presta atenção nessa frase, a frase que a serpente usa, ela cria uma dúvida na cabeça de Eva. Ela diz para Eva assim: se você comer esse fruto, você será como Deus. Mas Deus tinha dito para os humanos que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ela não mente só dizendo que eles não vão morrer, a serpente mente dizendo que eles não são como Deus. E foi isso que Eva duvidou. Olha que triste. Ela duvidou que tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. E que comeu do fruto. Olha como ela julga o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Repara que 2 vezes a gente vê a visão de Eva como o sentido que ela usa para julgar a situação. Vendo que era boa e agradável aos olhos. A gente vai perceber que, como seres humanos, a gente muitas vezes faz decisões baseado na nossa visão. Acontece que a gente se esquece que a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada às aparências e a tudo o que é aparente. A gente não consegue ver o que está no coração. A gente não consegue ver o que só Deus consegue ver. E isso é diferente. Continuando a história, quando eles comem do fruto, a primeira ação diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nus. Cozeram então folhas de figueira e fizeram cintas. Olha que interessante, de todas as mentiras que a serpente contou, abrir os olhos aparentemente, ser a única verdade. Só que os olhos deles se abrem para uma coisa muito limitada. O fato de que estão nus. Olha que interessante, se a gente volta lá no capítulo 2, no último verso, que é o verso 25, diz assim:
Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A realidade é que os olhos deles não foram abertos para a sua nudez. Os olhos deles passaram a enxergar vergonha. Então, assim que entra o pecado no nosso mundo, a primeira coisa que acontece é vergonha. E não uma vergonha boa, uma vergonha ruim, aquela vergonha que afasta a gente de Deus por causa do pecado. Então a gente continua e tem mais. Aí eu vou voltar naquele segredinho que eu falei que eu ia contar para vocês. A palavra sagaz, que é usada para descrever a serpente, em hebraico é arum. Arum. E ela tem esse som. E a palavra para nu, que aparece depois que os olhos deles são abertos, é erum. Arum, erum. E elas são muito parecidas e tem um trocadilho na palavra. E aí vem a verdade que a serpente escondeu. Quando eles comem do fruto, eles não se tornam como Deus. Eles já eram como Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles se tornam como a serpente. Os olhos deles se abrem, eles sentem vergonha e a realidade é, eles são menos como Deus e mais como a serpente. É isso que mudou na vida deles. É interessante que nós sabemos que os atos de Adão e Eva naquele momento não causaram só a nudez. Aliás, dos problemas que foram causados, a nudez é um problema muito pequeno, né? A gente resolveu rapidinho. Hoje em dia, ninguém pensa mais nisso. Mas naquele momento, esse é o único problema que eles conseguem enxergar. Eles não têm ideia do tamanho do problema que eles criaram, do tamanho da movimentação do universo inteiro que será necessária para resolver o problema que eles criaram. E só o que eles conseguem fazer é cozer folhas de figueira e fazer um cinto. O arranjado, digamos assim, está tão fraco que quando Deus vem caminhando no jardim, eles têm que se esconder. Ou seja, apesar deles verem o problema, um problema que nem era o problema maior que eles fizeram, o problema é que a resolução deles ficou tão mal resolvida que eles tiveram que se esconder. As nossas soluções humanas para os problemas que a gente enfrenta todo dia são assim, comparada com as soluções de Deus. E a gente tem que confiar nas soluções dele, e a gente aprende isso com essa história. Deus vem atrás deles no jardim, e apesar de Deus saber o que aconteceu, saber o que eles fizeram, Deus dá uma chance para eles responderem. Deus nunca se aproxima do pecador com acusação. Ele se aproxima do pecador com convite. Ele estende a mão dele, ele vem atrás e diz assim: cadê você? E depois ele diz assim: por que você se escondeu? Essas são palavras que ecoam na mente dos humanos até hoje. A gente ouve isso quando a gente está mal com Deus. Você tenta fugir da presença dele, você acha que não merece falar com ele, vai se esconder, e ele vem até você e fala aonde você está e por quê? Por que você se escondeu? Consequências também do pecado. A gente fugindo da presença do único ser que pode tirar a gente da situação em que a gente está. Quando o homem ouviu, ele responde: eu ouvi a tua voz no jardim, mas como eu estava nu, eu tive medo e me escondi. A outra consequência do pecado, o medo. Gente, o nosso mundo é cheio de medo. Nós temos medo de tudo, nós passamos medo com tudo, a gente passa muitas situações. E isso também foi uma consequência do pecado. A entrada do pecado no nosso mundo. Então ele diz para o homem: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? E aí a gente chega na outra consequência do pecado. Sabe,
quando Adão come aquele fruto, ele recebe o fruto da mão da sua esposa. E uma autora muito boa, chamada Ellen White, diz o seguinte: ela diz que quando ele aceitou esse fruto, ele não conseguia aceitar a ideia de perder a sua esposa. E que se ela entrou nessa furada, nesse erro, ele queria estar ao lado dela. Então, quando ele aceita o fruto, ele faz um sacrifício para estar perto dela. Mas, no mesmo dia, o pecado muda o caráter do homem e da mulher a tal ponto que a resposta dele, quando Deus diz, você comeu, ele fala assim, a mulher que você me deu do fruto, e eu comi. Então você pensa, esse homem estava disposto a dar a vida por ela. Esse homem que estava disposto a dar a vida por ela é o homem Cristo. Cristo que deu a sua vida pela sua igreja. Mas o ser humano, depois do pecado, é o homem que fala assim, ó, foi ele ali, ó. E ela, e ele, mas eu não fiz. Eu só fiz porque eles fizeram, foi sem querer. A gente empurra a culpa, a gente não carrega, não admite. E a gente vê isso no mesmo dia que o pecado entrou no mundo. Deus então vira para a mulher e fala, o que é isso que você fez? Olha de novo a pergunta, olha Deus se aproximando e dizendo, conversa comigo, não me bloqueia nesse momento, não me tira da solução desse problema, vamos resolver. E ela diz para ele o seguinte, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor vira agora para a serpente, mas para a serpente ele não faz pergunta. A serpente ele não oferece a mão, misericórdia. Para a serpente ele vira e diz, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Apesar da gente sofrer as consequências do pecado, Deus nos trata como vítimas do pecado. Que a gente não merece, mas Ele faz mesmo assim. Ele cuida de nós com todo esse amor e é firme e ataca o nosso inimigo para nos defender. Às vezes a gente sabe, se Ele teve que fazer a serpente rastejar, que a serpente não rastejava antes e que ela era uma criatura talvez muito diferente da serpente que a gente vê hoje. E já me perguntaram também, por que então todas as serpentes rastejam? Por que todas receberam essa maldição se foi o inimigo que tomou a forma da serpente? E na verdade, essa serpente se torna uma lembrança para nós, para toda a eternidade do nosso inimigo, do cuidado que a gente tem que ter. A gente olha para qualquer serpente e lembra da armadilha que aquilo é. A serpente, as mentiras. E a gente se lembra de corrigir também como a gente vê as coisas. E a gente vai falar. O homem e a mulher olharam o problema que criaram e achavam que o problema é que a gente está nu e agora. Eles não conseguiam nem enxergar. É aquela ideia do iceberg, né? Você tem a pontinha fora d'água, mas tem muito mais. E é isso que Deus faz nesse momento agora. Ele não resolve primeiramente o problema pequeno. Ele não está se concentrando no fato de que a humanidade está nua. Ele está se concentrando no fato de que a humanidade se condenou. Que eles podem morrer e morrer eternamente. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para você. E aí Ele traça e compartilha com a humanidade esse plano muito especial. E no próximo verso, que é o verso 15, Ele vai fazer uma promessa. E a promessa é, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O palavreado dessa promessa é muito cuidadoso e ele é muito especial. Primeiro, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Deus diz assim, não vai ser tão fácil, a humanidade vai resistir ao pecado.
Nós sabemos que nascemos com uma natureza pecadora e que às vezes é difícil resistir, é difícil vencer a luta contra o pecado. Mas nos nossos corações foi implantado o desejo de resistir. E aí quem dá a força é Deus. Mas o desejo Ele colocou nos nossos corações desde o começo. Aí Ele diz assim: entre a sua descendência, descendência da serpente, e o descendente da mulher. E Ele coloca o descendente no singular. E aí é interessante, porque Ele diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é a descendência da serpente que fere o descendente. É a própria serpente. Não é a descendência da serpente que esse descendente mata. É a própria serpente. A palavra por trás de descendente significa semente. E aí Deus coloca dessa forma uma semente na humanidade. E Ele diz que essa semente está na mulher. Ele coloca a semente da mulher um dia derrotará a serpente. E era essa a promessa. E a gente vê no decorrer do Antigo Testamento essa busca e essa espera por essa semente, essa pessoa que vai derrotar a serpente. E aí tem mais um detalhe: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa descrição é a perfeita descrição de uma pessoa que luta com uma serpente, porque a serpente está no chão, a serpente rasteja e a pessoa está em pé. A serpente morde o calcanhar e a pessoa pisa a cabeça. Só que se você pisa a cabeça enquanto ou durante, depois que a serpente morde o calcanhar, se a serpente é venenosa, a pessoa morre também. Então, tem uma coisa muito interessante implícita nesse verso. O preço da derrota da serpente é a morte do descendente da mulher. Porque para derrotar a serpente, ele vai sofrer um golpe mortal, ele vai morrer. E essa serpente nós sabemos o quão venenosa ela é. Então já nesse verso, Deus diz: não se preocupe, eu vou enviar uma semente, vai ter um descendente para a mulher que vai derrotar a serpente. Mas o preço é a morte do descendente. A humanidade vai passar agora assim séculos, desde esse momento, milhares de anos, muito tempo esperando essa semente. E ainda vai esquecer muitas vezes, como a gente vê no Novo Testamento, o preço que a semente tem que pagar. Todas as vezes que a gente lê uma história, e a gente conhece muitas da Bíblia, de uma mulher estéril, Sara não pode ter filhos, Rebeca demorou 20 anos para engravidar. A gente é lembrado que todas essas mulheres sofrem porque elas querem trazer a semente. E uma mulher que não produz filhos não está contribuindo para a história da salvação, nesse contexto, tá? Então essa mulher quer trazer, mas ela aprende, por ser estéril, que é só com o poder de Deus que o Messias, que Cristo viria. E ela fica com isso. Então Deus diz para ela também: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E essas dores, muitas pessoas pensam: mas por quê? Por que aumentar o sofrimento? O sofrimento está ligado justamente à vinda do Messias. E a vinda do Messias não seria fácil. Como eu disse, vai ter as mulheres estéreis, vai ter as mulheres que vão dar à luz com muita idade, como Sara, que tinha 90 anos. Então você tem assim muitas histórias que mostram que essa dor vai vir do nosso esforço como humanidade de derrotar a serpente. Cada vez que nascia um descendente para essa linhagem, tinha essa curiosidade, essa necessidade. A Adão, ele disse:
como você ouviu a ordem da tua mulher, agora a terra é maldita, ela vai te dar trabalho. Então, a mulher sofre para produzir vida e o homem sofre para produzir alimento. A vida na terra não seria mais fácil por causa desta semente, por causa desta decisão deles. Mas Deus não para por aí. Deus também diz para eles, também resolve o problema pequeno deles. E vendo que estavam nus, Deus faz roupas para eles. Mas quando Deus faz roupas, a roupa que funciona, a roupa que não é uma folha que eles precisam se esconder, é uma roupa de pele. E de novo, no mesmo dia que entrou o pecado no mundo, o homem e a mulher têm que encarar a morte. E a morte de um ser que era completamente inocente do pecado. E aí aparecem para eles essas consequências verdadeiras do pecado. Porque com a vinda do pecado, não é só o pecador que sofre. Apesar de sermos todos pecadores, não é só o mal que sofre. Todos nós sofremos as consequências. O inocente sofre, a natureza sofre, os animais sofrem. Por causa dessa decisão. E desde o começo, para resolver o menor dos problemas criados naquele dia, nudez, alguém teve que morrer. Já pensou? Eles achavam que se viravam com as folhas de figueira, mas aí eles viram o preço real daquilo que eles fizeram. O nome que Eva recebe tem a ver com essa função. O nome dela é Havá, em hebraico, que significa mãe dos seres viventes. A gente fala muito que significa mãe de todos os viventes e a gente pensa que é só os seres humanos. Mas essa palavra inclui todos os seres vivos, todos os animais, porque Deus tem essa visão para a humanidade de cuidar do planeta. Ele dá a Eva o dom de cuidar de tudo que era vivo, animais. Vivo assim, as plantas também são, mas para eles esses que se mexem, esses que andavam, têm sangue, etc. E para Adão cuidar de todos os seres que eram plantas, que alimentavam, entendeu? E eles têm essa conexão entre si. A gente vai ver que os filhos deles têm, um é lavrador e o outro cuida de ovelhas. É a mesma coisa. Cuidar da vida à nossa volta e cuidar da terra, das plantas à nossa volta. E aí acontece o momento mais triste, que é a expulsão do homem do Jardim do Éden. E nesse momento Deus diz assim, olha, na minha Bíblia está escrito assim, o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que quando eu estudei essa palavra, se tornou, eu percebi que essa palavra podia ser até melhor traduzida, e alguns outros professores também já comentaram isso, como era. E isso faz muito mais sentido. Deus fala assim, sabe? O homem era como um de nós. Lembra? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas pelo nosso pecado ficamos mais parecidos com a serpente. Eis que o homem era como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E eu tinha na minha época um professor de hebraico que falava assim, porque quando a gente foi criado, a gente tinha uma distinção muito melhor entre o bem e o mal. Nós éramos puros. E com a contaminação do pecado, a gente não distingue mais. A gente tem egoísmo, a gente tem orgulho, a gente tem outras características que nos afastam do ideal de Deus, do que Deus queria que a gente fosse. E eles são expulsos do jardim porque eles eram como Deus, mas não são mais, são menos do que eles eram quando foram criados. Mas ele deixou um pouco. Ele deixou o lembrete de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele deixou no nosso coração uma vontade de lutar contra o pecado. E Ele resolveu o problema que nós não resolveríamos. Eu sei que hoje na vida de vocês tem muitas coisas assim, que os teus olhos veem situações impossíveis. Mas por trás dessas situações, o que você não vê é Deus trabalhando por você. O que você não vê é um Deus que está disposto a fazer a maior parte do trabalho para que você seja vencedor, para que você seja livre.
Tem um Deus que vem para você todos os dias, em todos os momentos, dizer aonde você está e o que você está fazendo. Fala para mim, fala comigo. Esse Deus nos ama muito, muito. E Ele criou uma solução para que a gente não ficasse nessa situação para sempre. Ele está do nosso lado. Ele comprou uma briga por nossa causa, pelo tanto que Ele nos ama. E Ele deixou essa história para a gente se lembrar de que Ele está lutando por cada um de nós. Amém. A gente vai revisar essa história essa semana, justamente porque a gente tem que se lembrar não só que temos um Deus muito poderoso, capaz de resolver todos os nossos problemas, mas para também nos lembrar do quanto Ele nos ama e do quanto Ele quer que nós estejamos com Ele. O que Ele fez para que a gente continuasse tendo liberdade. Ele quer que a gente venha para Ele porque a gente quer. Então Ele também convida. Vem, conversa comigo, passa tempo comigo, vem me conhecer, vem para perto de mim. Mas agora fica na sua mão a escolha. Você vai aceitar esse convite? Você quer estar junto de Deus? Você vai ouvir quando Ele chama você para conversar? Você vai abrir a Bíblia e ver o que Ele tem para te falar naquele dia? E esse é um convite que eu tenho para você hoje. Se Deus disser para você, aí você levanta se a sua resposta é sim. Vem conversar comigo. Vem estar comigo. Vocês querem? Levanta. Vamos falar para Ele que é isso que a gente quer. Apesar de nós sermos muitos, cada um de nós, eu acho que é a pessoa preferida de Deus. Esse é o amor dEle, esse é o carinho dEle. Ele te conhece como ninguém te conhece. E a gente vai orar para Ele ouvir as nossas orações e para Ele abrir os seus ouvidos para você ouvir a voz dEle falando com você essa semana. Vamos orar. Querido Senhor, Tu és um Pai de amor. Queremos que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos à Tua voz e que possamos reconhecer essa voz aonde quer que formos. Que o Teu Espírito e o Teu poder estejam presentes com cada uma dessas pessoas. Que o Senhor seja o nosso Deus e o nosso Pai. Nos entregamos hoje, Senhor, a Ti, pedindo que Você atue nas nossas vidas e que derrame o Teu Espírito sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.
pela vida dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em torno de ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei e Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, pela vida dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, Ele me salvou. Pela via dolorosa, Ele venceu. Ele me salvou assim. Como é bom estar na presença de Deus. A gente sente aquela paz. Acho que a gente queria ficar até de manhã, não era, gente? A gente esquece até dos problemas e contas que tem para pagar, né? Porque estar na presença de Deus é essa atmosfera que sentimos agora. E agora imagina estar na presença de Deus fisicamente, onde não mais haverá bloqueio pelo pecado. É o céu que Ele está preparando para cada um de nós. Amanhã nós vamos estar aqui novamente às 19 horas. Quem vai estar aqui para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. E tem mais. A professora Cristi e eu, nós vamos estar visitando os nossos amigos. Se você quer receber uma oração da doutora Cristi na sua casa, de ouvir um pouquinho de você, meu amigo, que está acompanhando essa série Jesus Venceu, você vai dar o seu nome ali na recepção. Na verdade, você que veio, nossos amigos, nós vamos fazer um zap de vocês para que a gente possa mandar mensagens, ter aquela comunicação. E também eu pergunto, quantos querem receber uma oração e uma visita da doutora Cristi, os nossos amigos na sua casa? Levanta a mão aí. Quantos querem receber a doutora Cristi? Ok, nós temos 3, 4, 5, 6,
7 pessoas. Até sexta-feira, né, doutora? A gente vai estar visitando esses irmãos. Vamos então orar mais uma vez. Depois da oração, a doutora Cristi vai estar ali à porta para despedir os nossos amigos e os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado porque Jesus venceu e Satanás é um derrotado. E somos Teus filhos, a Tua vitória é acreditada a cada um de nós. Obrigado porque nesta noite, de maneira tão sublime, tão espetacular, o Senhor falou ao nosso coração e a Tua palavra nos trouxe paz.